DOC para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Fazemos a leitura da ata da 88ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de agosto de 2018, na presidência do deputado Silvio Drevik, na secretaria do deputado Kennedy Nunes, Disse Reich, Ana Paula Lima e Maurício Kudilac. Às 14 horas do dia 15 de agosto de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Kudilac, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Eudi Sareta e Maurício Kudilac. Grande expediente, nesse horário, destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Eudi Sareta. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Kennedy Nunes, com a aquiescência dos líderes e partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora presidente da Associação de Pais e Amigos de Portadores de Mielomeningocele, Edna de Moraes Batista, fizesse uso da palavra para falar acerca das ações da associação. Logo após, e mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Sérgio Valduga, com a aquiescência dos senhores líderes dos partidos, concedeu a palavra aos senhores presidentes da Companhia de Água e Saneamento Casan, Adriano Zanotto, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Sinta-EMA, José Oliveira Mafra, para que explanasse sobre a medida provisória 844/2018. Finalizando, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra os jovens vencedores do primeiro Hackathon Cívico, desenvolvido pela Escola Legislativa, Yara Maria Machado Lopes, pelo projeto Democracia na Estrada, Paloma de Freitas Cruz, pelo projeto Saúde Mais, bem como Matheus Peixoto Felipe e Maria Cristina Batistella, pelo projeto SOS Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. O do dia foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 55/2016, 124/2017, 16/2018, todas com emendas substitutivas globais. Essas com emendas modificativas, bem como 269/2014, 74, 400/2015, 414/2017, 69 e 160/2018, respectivamente. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 15 horas e 47 minutos para constar eu, segundo secretário, lavei a presente ato. Senhor presidente, com a sua aquiescência, leio a ata da 9ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, às 15 horas e 47 minutos do dia 15 do mês de agosto do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se na Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas dos projetos de lei 269/2014, 74, 400/2015, 55/2016, 124, 357, 414, 499 de 2017, 109, 167, 176, 206, 16, 69 e 160/2018, respectivamente. Foram aprovados o pedido de informação 145 e as moções 265 e 266, bem como o requerimento 727. Outro sim, o senhor presidente referiu-se ao requerimento 718, 726, 728 e 732, todos de 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 409 e 412. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou especial para hoje às 19 horas, para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Por último, senhor presidente, a ata da 22ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de agosto de 2018. Presidência, deputado Patrício Destro, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nomeadas para tomar assento à mesa. Senhor governador do distrito 4.651 do Rotary Clube de Florianópolis Leste, Jaime Zilioto, senhor governador do distrito 4.650 de Pissarras e Erildo Monteiro Filho, senhora governadora do distrito 4.740 de Concórdia, Terezinha Lando, e senhor deputado estadual no período de 91 a 2015, Reno Caramori. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem aos Rotary Clubes de Santa Catarina. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra em nome dos homenageados a senhora governadora do distrito 4.740, Terezinha Lando, e em nome dos distritos, o senhor governador do distrito 4.651, Jaime Zilioto.
Também teceu seu discurso em nome do Rotary Internacional o senhor governador do Distrito 4.650, Erildo Monteiro Filho. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordenada para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como sem aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, escrito para falar, deputado Luiz Fernando Vampiro, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia aqueles que nos assistem na TVAL, servidores da casa, deputados amigos aqui presentes. E, na verdade, hoje eu vim falar um pouco sobre saúde. Na verdade, quando o governador Eduardo Pinho Moreira assumiu este governo, na sucessão de Raimundo Colombo, ele colocou a segurança pública e a saúde como prioridades. E, na verdade, quando você coloca como prioridade, efetivamente, você tem que trabalhar a sua equipe, trabalhar o seu grupo de comando nesse sentido, em virtude que é um governo de continuidade, não é um governo que vai começar do zero, e o tempo realmente ele é muito rápido para que as ações surtam o efeito, e a saúde, obviamente, é um pouco complexa nesse sentido. Mas nós temos que fazer um relato, e eu vou relatar o primeiro episódio. Dia 20 de dezembro de 2017 foi um ano muito importante para a cidade de Criciúma na inauguração da Via Rápida, uma obra de mais de 150 milhões de reais. Quando o governador Raimundo Colombo e Eduardo Moreira chegaram para inaugurar a rodovia, tinham 2 ônibus de servidores do Hospital Regional de Araranguá. Na outra semana, protesto em Florianópolis sobre o Hospital Florianópolis, falta de atendimento. Depois, o Hospital Celso Ramos com dificuldade. O setor de oncologia, enfim, nós ouvíamos e víamos uma série de informações negativas em relação a esta pasta que é de alta complexidade. O Acélio Casagrande, ex-secretário de Saúde da cidade de Criciúma, vereador, deputado federal, ele assumiu a pasta, efetivamente colocou uma equipe técnica muito competente, doutor Marcelo adjunto, Jânio no financeiro administrativo, e começou a dar alguns encaminhamentos que surtem um efeito muito positivo, em virtude que esta pasta é uma das mais complexas da administração pública. Tinha, na verdade, uma auditoria, ou tem uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, falando acerca de 1 bilhão, 1 bilhão e 600, 1 e 900, 1 bilhão, enfim, a informação um pouco até desencontrada, mas é de fato que a pasta não estava solvente com seus compromissos. E, a partir desse momento, o Acélio começou a implementar algumas medidas que se impõem, eu acho que nós relatarmos e fazermos o registro. O primeiro é em relação aos pregões eletrônicos realizados pelo Estado em 2018. A saúde conseguiu uma economia superior a 10 milhões de reais. Com esta medida, foi possível ampliar o índice de abastecimento e estoque de medicamentos, saltou de 31% em março de 2018 para 86% em julho. Já em relação aos insumos, o salto foi de 23% para 80%. E o Acélio tem uma fala aqui, que eu peguei num registro da sua entrevista, num jornal local, que ele diz o seguinte: tivemos que administrar a dívida, não deixando faltar assistência e ampliando-a. O Ministério da Saúde reconheceu que Santa Catarina produzia mais do que recebia. Para reduzir as despesas, revisamos contratos e melhoramos descritivos de processo e licitação, o que nos possibilitou economizar na compra de itens e medicamentos. Também, na folha de pagamento direta, reduzimos sobreavisos, fizemos gestão e estamos saneando uma dívida de 1 bi para cerca de 700 milhões em curto espaço de tempo. Reduzimos bastante e queremos chegar ao final do ano com bem menos que isso. Este é o nosso compromisso, este é o compromisso da regionalização da saúde. E a regionalização da saúde também, eu ouvi muitos discursos, e nós estamos num período que, efetivamente, isso vem à tona de uma forma muito intensa, entender o que é ambuloterapia, a regionalização de saúde. E aí, na verdade, o Acélio Casagrande, ou seja, o governo de Santa Catarina, ele faz, efetivamente, uma nova reabilitação com o Ministério da Saúde, e ele, obviamente, que saltou, a recontratualização dos hospitais,
ele consegue, efetivamente, mais 14 municípios catarinenses, a criação de novos leitos, enfim, de fazer um trabalho muito expressivo. E aí ele faz uma nova pactuação, já no ano 2018. E eu poderia citar aqui alguns exemplos, que temos aqui os dados formais, com a nova tabela de pactuação. Eu poderia falar do Hospital Universitário Santa Terezinha, lá em Joaçaba, que passou do valor anterior de 1.306.000 para 1.550.000, um acréscimo de R$243 mil por mês. Poderia falar do Hospital de São José, que passou de 1.600.000 para 1.884, mais 64 mil, enfim. Poderia falar do Hospital de Joinville, que passou de 2 milhões para 2.120.000. Poderia falar do Hospital de Jaraguá do Sul, que passou de 1.480.000 para 1.636, mais 155 mil mês de acréscimo. Poderia falar do Hospital Marieta Conder Bornhaus de Itajaí, que passou de 2.750.000 para 3.433, mais 700 mil mês. Então, foram mais de 15 novas pactuações com os hospitais. Mas, além disso, Ismael, ele não deixou só em habilitar, obviamente, reabilitar e repactuar os hospitais. Ele faz a ampliação também dos serviços de alta complexidade. Pacientes que, em 2017, precisavam se deslocar em longas distâncias para terem atendimento e alta complexidade nas especialidades de neurologia, cardiologia, oncologia, nas macro-regiões de saúde, Nordeste, Planalto Norte, Serra e Alto Vale, hoje são atendidas perto de suas casas. Isso graças ao trabalho da regionalização da saúde, que é levar especialidades a regiões que ainda não dispõem. Faz um exemplo aqui a neurologia. A macro-região de saúde do Nordeste está com 2 serviços de alta complexidade em neuro e o serviço habilitado para o SUS em Mafra, atendendo toda a macro-região de saúde do Planalto Norte. Poderia utilizar o exemplo a cardiologia. A população da macro-região de saúde do Planalto Norte é atendida na sua macro-região sem precisar descer para a Grande Florianópolis. E os pacientes da macro-região de saúde da Serra Catarinense não precisam mais se deslocar para Rio do Sul para serem atendidos pela cardiologia. A oncologia, da mesma forma. A macro-região de saúde do Vale do Itajaí ganhou um serviço de onco, desafogando a demanda do Hospital Teresa Ramos de Lages. E a macro-região do Planalto Norte também ganhou serviço, fazendo com que os pacientes não precisem mais se deslocar para Jaraguá do Sul. Enfim, ele relata uma série de fatores, além de ter melhorado em 60% as consultas e exames pelo Estado, com as filas nos mutirões, a fila está fluindo, obviamente que não acabou, a gente não vai dizer aqui que acabaram as filas, que não tem problema, mas o que nós estamos fazendo um relato que a equipe da saúde, enfim, comandada pelo secretário Acélio, liderada pelo governador Eduardo Pinho Moreira, que é médico cardiologista, ele tem se esforçado bastante e ele tem chego a números que são realmente expressivos. Para você ter uma ideia das cirurgias eletivas, nós, o Estado de Santa Catarina, somos destaque nacional. Foi o primeiro Estado brasileiro a atingir mais de 100% da meta financeira da campanha nacional do Ministério da Saúde. O Estado já produziu 9,6 milhões de reais de cirurgia, sendo a portaria publicada pelo Ministério da Saúde estipulou 8,3, ou seja, fizemos acima da média do Ministério da Saúde. E ele elenca aqui, na verdade, nesse seu informativo, que está sendo disponibilizado, de vários outros projetos importantes, do percentual de resolução na abrangência macro-regional de cada uma região, e ele fala sobre as primeiras conquistas do ano da Secretaria de Saúde. Eu vou falar bem brevemente, mas a retomada do Hospital Florianópolis, a unidade chegou a restringir o atendimento após a intervenção do Estado e sob a gestão do Instituto de Desenvolvimento Ideias, conseguiu recuperar a capacidade de atendimento e realizou de forma inédita a cirurgia para a captação de múltiplos órgãos para transplante. Inaugurado em dia 20 de maio do ano corrente, o Centro Cirúrgico de Alta Complexidade e Pesquisa Oncológica CEPOM, em Florianópolis, unidade especializada em tratamento contra o câncer. A nova ala conta com 4 salas de cirurgia, 10 leitos de UTI, 5 leitos de recuperação pós-anestésica, 18 leitos de internação pós-operatória e mais uma série de outros equipamentos importantes. Investimento do Governo do Estado, na ordem de 10 milhões de reais, foi inaugurado em junho a nova ala de oncologia também do CDI do Hospital Santo Antônio, em Blumenau. A unidade atende 14 municípios da região. O Instituto de Cardiologia de Florianópolis também ganhou 2 aparelhos de hemodinâmica. E tem uma série de outros fatores. O governador Eduardo Moreira autorizou o contrato início das obras para mais 20 leitos de UTI adulta do Hospital Hans-Dieter Schmidt, em Joinville, mais 10 leitos de UTI adulta autorizados do Hospital São Donato de Sara. Enfim, do Vale
do Araranguá, a nova repactuação do Hospital com Ideias, tomando à frente, na verdade, da gestão. O Banco de Olhos, uma conquista e uma luta muito forte da nossa região, da cidade de Criciúma, do transplante de córnea. Na verdade, mais de 9 anos de espera. A sala está há 6 anos pronta, e a partir desse momento já foi instalada e está operando também o Banco de Olhos. Em Blumenau, a nova ala do Hospital Misericórdia da Vila Itapuava, a estrutura com 82 leitos de internação, investimento de mais de 4 milhões de reais, e por aí fala de uma série de outros investimentos que foram efetivamente executados nesse sentido. Com a palavra, o deputado Ismael. Desculpa, eu não olhei. Se o presidente me permitir 30 segundos, senhor presidente. 30 segundos. Vou acrescentar 1 minuto para ficar tranquilo. Obrigado. É claro, deputado Vampiro, que os desafios são enormes ainda na saúde, mas é justo reconhecer o trabalho do secretário Acélio Casagrande. Eu quero aqui destacar 2 pontos. Primeiro, nós estamos aí na campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Há uma preocupação nacional, atingimos ainda apenas 16% dos 10 milhões de 0 a 5 anos, e Santa Catarina está na frente nessa perspectiva, graças à atuação da Secretaria Estadual de Saúde. Mas faço aqui também um registro necessário e meritório pelo Programa Reviver, o programa que está aí há 4 anos, tivemos muitas dificuldades, inclusive com atrasos, mas desde que o secretário Acélio Casagrande assumiu, nessa sua última gestão, os pagamentos estão em dia, as 80 comunidades estão muito agradecidas por esse projeto de atenção ao dependente químico, que oferece hoje cerca de 800 vagas em todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Mário Marcondes. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, público que nos ouve pela TVA, ou Rádio AL, público que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, no plenário dessa Assembleia, queria falar aqui de uma visita que fiz na cidade de Bom Jardim, para que pudesse levar aquelas pessoas que trabalham com o cultivo da maçã na frente parlamentar criada por este, pedida, solicitação por este deputado, deferida pelas comissões na Assembleia Legislativa, para que ele pudesse discutir este assunto de suma importância não só para a Serra Catarinense, mas para o estado de Santa Catarina, principalmente, que é essa coisa boa chamada maçã. Bom Jardim, que cultiva maçã, está passando por muita dificuldade aquelas pessoas que hoje tem a sua vida voltada única e exclusivamente ao plantio e ao cultivo da maçã. Estivemos na Serra Catarinense da quinta-feira passada, com muito frio, na cidade de São Joaquim, onde fizemos lá uma reunião com um grupo chamado Maçã, Preço Justo, para que a gente pudesse trazer a discussão com aquelas pessoas que plantam, aquelas pessoas que colhem, mas também com as cooperativas, com os grandes grupos econômicos, para que nós possamos colocar na balança que aquelas pessoas que produzem a maçã possam, no final de uma safra, na hora da entrega, ter um preço adequado a todo o trabalho e que dali possa sair o sustento seu e de seus familiares, e não como está acontecendo ultimamente, onde as pessoas terminam a safra, fazem a entrega da maçã para as cooperativas ou empresas
e fico devendo para o ano seguinte. Ou seja, fica a obrigatoriedade de ter que continuar na mesma situação, fornecendo para as mesmas empresas, para as mesmas cooperativas, porque fico devendo e as cooperativas, os grandes grupos vão lá e fazem um aporte financeiro para que elas tenham mais um ano de sobrevivência. Tenho certeza que essa frente parlamentar, criada pela Assembleia Legislativa, a pedido deste deputado, vai ser um local de boas discussões para que a gente possa fazer ecoar o sofrimento daquelas pessoas para os nossos grandes grupos econômicos, para que a gente possa fazer com que aquelas pessoas queiram ficar plantando maçã para que Santa Catarina e o Brasil possam consumi-la. Temos que buscar um preço mínimo, tipo tem nas empresas fumageiras, tipo se fez com alho, para que as pessoas possam começar num plantio, a colheita e saber o que o final, quando se fornecer, quando se entregar a maçã para os consumidores, possa saber o que isso vai render financeiramente para aquelas pessoas. É um trabalho árduo, região fria, região úmida. Aquelas pessoas dependendo única e exclusivamente da maçã, até do frio, da quantidade de horas de frio, para que possa sair um bom produto, para que seja consumido Brasil afora. Já tramita nessa casa e temos que levar adiante isso. Que a maçã seja incluída na merenda escolar. Que a maçã possa ser uma obrigatoriedade de consumo na merenda escolar, o que já daria um bom e grande equilíbrio no preço deste produto. Os grandes grupos, as grandes empresas vão lá, pegam a maçã para levar para os depósitos, para as câmaras frias, sem sequer dizer qual o valor daquela carga. Levam, um dia, 2 dias, 3 dias depois, vai lá e diz, olha, tem tantos quilos tipo A, tantos tipo B, tipo C, tipo D, e aí vai indo, e as pessoas têm que aceitar pacificamente, sem poder contestar. Aquelas maçãs que não têm a característica comercial, ficam lá para os grandes grupos que fazem o aproveitamento para fazer suco, geleias, e não são pagas. Porque só o transporte e buscar de volta lá das câmaras frias não compensa para os agricultores. Ou seja, quem só compra é o que mais está ganhando. E quanto é que está o preço da maçã no supermercado? Quanto é que é o preço da maçã para você consumi-la diariamente? Ontem recebi aqui no meu gabinete o prefeito de Bom Jardim. Ele falou que o preço médio da maçã, que foi vendida nesta safra, foi 60 centavos o quilo. Vou deixar aqui às nossas autoridades a seguinte pergunta: quem vai continuar plantando e colhendo maçã para vender a 60 centavos o quilo da maçã? E quando nós vamos no supermercado, nós compramos a 6, a 7, a 8 reais o quilo da maçã. Será que isso é justo para aquelas pessoas que estão lá, embaixo de chuva, embaixo de frio, colhendo maçã para entregar aos grandes grupos, para que os grandes grupos, então, tenham a grande vantagem financeira desse plantio? E aquelas pessoas que estão lá no dia a dia, sol a sol, chuva, vento, frio, neve, o que ganham? Estão ganhando nada mais, nada menos que uma dívida para o ano seguinte.
porque o que eles entregam não paga o que foi adiantado pelos grandes grupos. Para os insumos, fazer pulverização, para a entrega de produtos contra pragas, o seguro. Aí é que deve estar a presença do poder público. Por várias e várias vezes eu falei nessa tribuna, ao Estado compete a regulação. Aí o Estado tinha que estar no meio. Quando eu digo o Estado, eu digo o poder público como um todo. As nossas autoridades constituídas, seja o Ministério da Agricultura, seja a nossa Secretaria da Agricultura, para botar o ponto de equilíbrio para aquele que planta, para aquele que compra e aquele que consome. Assim nós vamos fazer um mercado justo e nós vamos fazer com que os nossos pequenos agricultores queiram ficar lá no interior plantando para que aqui na cidade a gente possa comer. Caso contrário, não vai ter mais ninguém plantando para nós comer na cidade. As pessoas não vão aguentar isso. Vocês acham que é justo? Você faz uma safra, você entrega tudo e a hora que termina a safra, você vai olhar as suas contas e você está devendo. Essa matemática não fecha para ninguém. Então nós temos sim que trazer a esse parlamento a discussão. Nós temos que levar ao Ministério da Agricultura, à nossa Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, uma discussão, para que a gente comece a colocar a maçã com um preço justo para quem planta, para quem compra e para quem consome. A busca de colocar a maçã na merenda escolar pode ser uma grande saída para esses pequenos produtores. E esperamos que desse parlamento saiam grandes encaminhamentos e que a gente possa lutar em prol dessas pessoas e desse produto tão sagrado que certamente todos os catarinenses, todos os brasileiros consomem. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Fim das breves comunicações, não tem mais oradores inscritos. Passamos aqui, então, ao horário destinado aos partidos políticos, onde temos inicialmente o MDB, que ninguém quer fazer uso da palavra, PSD, igualmente, Partido dos Trabalhadores, também não quero, o deputado Luciano Caminati, PCdoB, também não, PSDB, também não, e o bloco parlamentar composto pelo PP, PR, PSB, Podemos. Entraremos, então, à ordem do dia, onde esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 723-736, tendo como autor o deputado Leonel Pavan, requerimento de número 737, tendo como autora a deputada Luciane Carminati, requerimento 738, deputado Cleito Salvário, requerimento 739, deputado Milton Alves, requerimento 740, deputado Serafim Venzon, e requerimento 751, deputado Dirceu Dresch. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 413/2018, tendo como autor o deputado Darcy de Matos. E indicação 414/2018, tendo como autor o deputado Leonel Pavan. Bem, temos aqui um pedido de suspensão, onde tem assinatura de toda a liderança, mas a requerimento da deputada Luciane Carminati, para que haja manifestação nesta tribuna, manifestação da senhora Silvia Novaski, consultora do SEBRAE, o assunto das atividades desenvolvidas
pelo SEBRAE, para que possa falar sobre os trabalhos desenvolvidos por esta entidade aqui no Estado catarinense. Então, esta presença suspende a presença da sessão, passando a palavra, então, à senhora Silvia Novaski, consultora do SEBRAE. Está suspensa a presença da sessão. Obrigada, deputado Silvio Dreck. Eu quero fazer um agradecimento especial à deputada Luciane Carminati, que fez o convite para que o SEBRAE estivesse presente aqui hoje, para apresentar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido pela entidade, pela instituição, na região oeste de Santa Catarina. Muitas pessoas, muitos deputados, né, se não todos, e os colaboradores desta casa conhecem bem a região oeste de Santa Catarina. Nós somos reconhecidos por uma agricultura forte, temos um time de futebol que leva o nosso nome aí para todo o país, somos líderes na produção e na exportação de aves e de suínos, e nós somos uma região tão forte que 12 dos 40 deputados desta casa têm origem na região oeste de Santa Catarina. O povo do Oeste ele sempre teve uma imagem muito ligada ao trabalho. Na verdade, lá é bem comum as pessoas dizerem que o povo do Oeste vive para trabalhar. Mas, ultimamente, a gente está mudando um pouco esse conceito e aprendendo que é possível trabalhar para viver bem. E que toda essa qualidade de vida que nós temos na região oeste do Estado, associada a paisagens lindíssimas, muita água termal, muitos rios, belezas naturais exuberantes, que isso pode se transformar num bom negócio, num negócio rentável, em algo que traga resultados positivos para a economia do nosso Estado. Por isso, há quase 3 anos, o SEBRAE iniciou um trabalho na região oeste do Estado, numa parceria com as prefeituras, algumas prefeituras de Santa Catarina, para que essas prefeituras começassem a pensar o turismo como uma atividade econômica, como algo que pudesse, de fato, gerar rendimentos. E para muitas das nossas cidades lá na região oeste do Estado, para quem não sabe, o êxodo rural ele é uma coisa cada vez mais presente. E o processo de sucessão familiar ele está cada vez mais comprometido na nossa região. Os jovens se formam, vão embora e não tem ninguém para trabalhar no campo. E hoje o turismo, por exemplo, o turismo rural tem sido uma excelente alternativa para viabilizar uma renda complementar para essas propriedades. Eu trouxe algumas imagens para mostrar que, apesar de ser uma iniciativa ainda tímida, é um processo inicial, mas os municípios já estão, talvez esse seja o principal ganho neste momento, os municípios estão passando a acreditar que é possível fazer turismo na região oeste de Santa Catarina e que em Santa Catarina não existe turismo só de praia. A gente tem hoje, em todo o estado de Santa Catarina, 12 regiões turísticas, e dessas 12, 4 delas estão situadas na região oeste. São João do Oeste é um destino no extremo oeste de Santa Catarina, é um destino que tem que estar se consolidando como turístico. Hoje a gente tem lá um equipamento que é o Termas São João, que é um parque aquático, e que ele tem piscinas, trabalha com águas termais. Nós temos a água mais quente, uma das águas mais quentes do Brasil, a 52 graus. Ele fez um investimento recentemente de R$1,5 milhão na construção de boliche eletrônico, de bistrô, de restaurantes. E agora, no final deste ano, vai inaugurar um complexo de águas termais, de piscinas termais, um investimento de R$2,5 milhões, que vai alavancar ainda mais o turismo. No ano passado, nós recebemos 63 mil pessoas em São João do Oeste, só nesse equipamento, e esse ano esse número já foi superado muitas vezes. Essa imagem é de um hotel que vai iniciar a construção dentro do Parque Termas São João. É um investimento de R$15 milhões, é um investimento privado, e que está sendo construído lá no Termas São João para alavancar. Vão resultar em mil leitos. Na cidade de Quilombo, a gente iniciou um trabalho também para estruturação do turismo na região. Hoje, o turismo, um dos principais potenciais, né, ele é só um potencial ainda, é o Salto Saudades, é um conjunto de 7 cascatas, é uma beleza lindíssima e, felizmente, graças a um trabalho organizado no município para organizar a atividade turística,
o município já tem recurso para construir um projeto de estruturação no Salto Saudades, que é esse projeto que a gente vê aqui, onde as pessoas vão poder ter acesso, vão poder vislumbrar, e a gente acredita que o município de Quilombo vai ter um grande fluxo a partir da estruturação desse atrativo e de outros. Esse também é a estrutura do Salto Saudades, pode passar a próxima. Isso. Hoje, Quilombo tem um balneário muito tímido, né? Tem uma água poderosa, que é uma água termal sulfurosa, que é usada para tratamentos medicinais, mas ele tem uma estrutura muito tímida. E a gente agora já fez um projeto e já tem recurso para iniciar a obra, esse recurso já está na conta, né? Para iniciar... Pode só retornar, por gentileza, para iniciar a construção desse balneário, que a gente entende que vai ser mais um atrativo para atrair, para aumentar o fluxo de turistas. São piscinas também com águas termais, piscinas abertas e fechadas. Graças ao trabalho do turismo lá, começaram a surgir novos negócios, né? Um deles foi uma empresa de turismo de aventuras, que aproveita o rio Chapecó e outros rios da região para fazer rapel, escalada, e tem sido um forte atrativo na região. E a gente implantou uma rota de turismo rural no município de Quilombo, que chama Encantos Rurais de Quilombo. É uma rota que exibe as belezas naturais da cidade, mas que também apresenta a produção da agroindústria familiar. Em 8 meses de visitação, a gente teve mais de 1000 visitas, né? Essas propriedades ganharam renda com a visitação, ganharam renda com a venda de produtos, e algumas delas que estavam na informalidade, hoje já estão formalizando, que é a venda de licores e a venda de vinhos. E um resultado muito legal também é que algumas famílias que a gente teve, que os filhos não estavam mais no campo, e eles voltaram para ajudar os pais, porque a atividade turística começou a ser rentável. Para aproveitar o entorno e também favorecer as cidades menores de Formosa do Sul, nós criamos uma rota de cicloturismo, onde os ciclistas passam, conhecem os atrativos, almoçam nos estabelecimentos, enfim, compram o artesanato e fazem o passeio. Em Irani, pode passar, a gente está trabalhando um turismo histórico-cultural para valorizar a história do contestado, contar, resgatar essa história, mas também para tentar elevar um pouco a moral, a autoestima da cidade. Eu botei uma foto aí do trabalho da comunidade, porque eles estão tão empolgados com esse trabalho do turismo, que eles estão fazendo uma série de mutirões pela cidade, para organizar a cidade, para deixar o lago limpo. Essa é uma oficina de maquetaria, porque Irani tem o único museu mirim de Santa Catarina, com curadoria mirim, feita pelas crianças. Então, a gente está ajudando as crianças, ensinando elas com arquitetos a produzirem as maquetes para contar a história no museu. Esse é o Parque dos Heróis, que vai ser construído, o dinheiro também já está assegurado e as obras já iniciaram, que vai contar um pouco da história dos heróis do contestado. Pode passar. Em Arvoredo, o principal atrativo deles, o principal foco de trabalho será o turismo de lazer e a gastronomia. O SEBRAE desenvolveu um projeto para o município para construir uma prainha artificial, hoje no Lago da Usina. Esse projeto ainda não tem recurso, ela está buscando, junto ao Ministério do Turismo, um recurso para poder viabilizar esse projeto. Pode passar. Sim. A gastronomia, que a gente entende que é bem forte no município, pode passar. E em Passos Maia, a gente tem o Parque Nacional das Araucárias, né? É um parque, é uma reserva, uma das poucas, né? E uma das maiores do nosso país, são 12.000 hectares de área, tem uma fauna e uma flora riquíssimas, e nós desenvolvemos lá em Passos Maia um turismo ecológico, né? Então, tem muita coisa, e desde que o SEBRAE começou a trabalhar no município, o número de visitas se multiplicou, centenas de vezes, as pessoas têm procurado. Nós recebemos pessoas de outros países para fazer o turismo de observação de aves, né? Então, essa é a rota, né? Nós fizemos uma rota das araucárias, que também privilegia o pequeno agricultor, porque antes de ir para o Parque Nacional, ele visita as propriedades, vê a forma de fabricação, e, por último, ele vai lá, porque antes as pessoas iam no parque e não deixavam R$1 na cidade, e hoje a gente fez um sistema para que o turismo, de fato, traga dividendos para o município. A gente também está trabalhando com produtos culturais para valorizar a cultura italiana.
Lá a gente tem um projeto que é referência no país, que é o projeto de reintrodução do papagaio do peito roxo, que tem o apoio da Fundação Boticário, Instituto Chico Mendes e outras fundações de nível nacional. Aqui eu já falei do turismo de observação de aves. E o que eu queria, se eu puder concluir, o que eu queria era, além de novamente agradecer esse espaço... Pode fazer... Desculpa, pode fazer a sua conclusão tranquilamente, eu liberei o horário. Ok, tá? Obrigada. A gente sabe que o turismo ele é uma atividade que tem resultado no longo prazo. A gente não faz uma atividade hoje para daqui a um ano a gente ter os resultados e o município já começar a colher os frutos. Nós temos já resultados dessas iniciativas que nós mostramos aqui e de outras que a gente não trouxe em função do tempo. Mas o mais importante é que os municípios já estão voltados para isso, já entendem que o turismo ele é um caminho. Mas o turismo ele não exige só vontade, ele exige recursos financeiros e também políticas públicas, né? Então, assim, aquilo que essa casa decide, ou na esfera federal, influencia diretamente no projeto e no sonho dessas pessoas que estão trabalhando o turismo nos municípios. Quando você aprova um projeto em que você permite ou regulamenta a venda, por exemplo, do queijo artesanal, que foi algo que já passou, né? Você está favorecendo o pequeno agricultor. Quando você cria condições para que o produtor artesanal possa vender na sua propriedade, de forma segura, claro, cumprindo todos os preceitos da vigilância, você dá condições para que o turismo, de fato, aconteça. Então, eu quero agradecer, né, pelo espaço, mais uma vez, e dizer que é uma honra estar aqui falando dos nossos projetos e, se possível, poder contar sempre com o apoio dos nossos deputados, não só os deputados do Oeste de Santa Catarina, mas de todo o Estado de Santa Catarina. Obrigada. Obrigado, Silvia. O senhor pode se manter aí na tribuna aí? Vamos dar uma parte aí para os nossos parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Que, pela ordem, deputado Leonel Pavan. Senhora Silvia, eu cheguei há pouco e fiquei impressionado com as suas colocações e o trabalho que vem desenvolvendo em prol ao turismo, à ação social de Santa Catarina. O SEBRAE, nós sabemos o quanto o SEBRAE é importante para o Brasil. Para o Brasil. As suas atividades são fantásticas, até onde eles conseguem atingir em diversas áreas. O que me chamou a atenção aqui, eu que fui secretário de turismo e sou ligado ao turismo, nós recentemente, com o Alexandre Valtric, da Fátima, nós fizemos um convênio aqui em Santa Catarina para abrir os parques de Santa Catarina para visitação de turistas e fazer parcerias até com o SEBRAE para que possamos, com iniciativa privada, possamos ter outras atividades culturais, sociais, até restaurantes, quiosques, para conhecerem melhor nossos parques, que tivesse uma fiscalização, mas que pudéssemos abrir. E nós fizemos um convênio sobre isso. E eu vi agora um pouco as imagens que Vossa Excelência passou, o quanto esse estado é rico. Eu falo muito em São João, eu falo muito lá em São Carlos, aquelas regiões que têm águas termais e tal, mas vejam só, Passos Maia, que está aí, Arvoredo, o quanto esse estado é rico. Na área do turismo oeste é fenomenal. E agora, com este avanço do SEBRAE, com essa parceria, o SEBRAE investindo, nós temos que abrir também os braços do governo. Tem que abrir os braços, chamar o SEBRAE para dentro da atividade turística e fazer as parcerias devidas, porque está fazendo investimentos sem o Estado fazer. O SEBRAE está fazendo essas atividades, investimentos, deputada, sem o Estado colocar. E isso vai desenvolver uma economia muito grande nesses pequenos municípios. E o Estado tem que pegar e mostrar isso para o Brasil, que não é apenas o Balneário Camboriú, não é apenas Itapema, Porto Belo, Bombinhas, que é a região, Florianópolis, que é a região litorânea. É mostrar que o turista pode circular para estes municípios. Com isso, vai incentivar a construção de pousadas, de hotéis, restaurantes e outros investimentos que, muitas vezes, a pessoa coada, sem saber se vale a pena investir, desiste do investimento. E esse vídeo que mostraste aqui,
o Estado devia conhecer melhor. Nós, a população inteira, o Brasil, deveria conhecer melhor. Eu não sou secretário de Estado, fui, né? Mas eu quero me colocar à disposição. Pertenço à Comissão do Turismo da Assembleia, pelo menos até o final do ano, não sou mais candidato, né? Mas me coloco à disposição. Eu sou profissional do turismo, eu tenho investimentos no turismo, também tenho pousadas, sei a importância, fui 3 vezes prefeito de Balneário de Camboriú, tenho uma relação importante com o Ministério do Turismo, mas parabéns pelas suas colocações. Acho que o que você mostrou aqui deveríamos nós conhecermos melhor. A deputada que nos proporcionou esse momento, só temos que lhe agradecer, tá? Porque aqui não tem cores partidárias. Isso que é o Partido do Turismo, é só. Obrigada, deputado. Mas é o seguinte, eu quero dizer que isso aqui mereceria um debate melhor. Mereceria um debate melhor, porque muitos de nós deputados que somos, eu também vivi no Oeste, grande parte da minha vida, mas deveríamos aqui debater melhor o quanto que o Oeste não é só agricultura, não é só agricultura familiar, não é só algumas atividades sociais ou industrial que temos lá. Nós temos que mostrar que lá tem um potencial enorme no turismo. Mereceríamos um debate, confesso, melhor, para que nós pudéssemos colocar no orçamento aqui dessa Assembleia um investimento e fazer uma parceria com o SEBRAE, que é um órgão reconhecido nacionalmente como de grande importância para a evolução social e econômica do nosso país. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, deputado Leonel Pavan. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Pela ordem, deputado Natalino Lázaro. Também cumprimentar a Sílvia e o SEBRAE pelo maravilhoso trabalho que faz. O Zigueli é um grande empreendedor, um visionário, e que organiza tão bem essas questões todas ligadas a todas as áreas de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Mas, olha, estava comentando aqui com a deputada Luciane, é maravilhoso ver isso que vocês colocam, porque a gente acaba só compreendendo as belezas que nós temos. A deputada falou, quando você enxerga, quando você vê uma foto, um vídeo, aí você acaba valorizando. E eu estava refletindo aqui comigo, Sílvia, você veio até o Irani ali, certo? Maravilhoso o trabalho, a gente conhece tudo isso aí, mas não valoriza. Mas se a gente vier um pouquinho mais para cá, Sílvia, nós chegaremos em Três Etilhas, é uma cidade essencialmente turística, uma das mais conceituadas no Brasil e Santa Catarina, com certeza. Aí, um pouco para cá de Três Etilhas, já tem uma estrada asfaltada até Iomerê, nós entramos no Vale das Frutas, que é a nossa região de videira. Só para ter uma ideia, Pinheiro Preto tem 22 cantinas que fabricam vinhos, espumantes. Videira é hoje a capital nacional do espumante. Nós fabricamos o melhor espumante hoje em Santa Catarina, é Videira. Então, nós temos belezas realmente naturais incríveis e temos também produtos para vender turisticamente. Por isso, o meu apoio nesse sentido, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, e eu acredito sempre no turismo integrado. Não há como desintegrar rotas turísticas. O turismo tem que ser estabelecido através de rotas. Não adianta querer Videira, Pinheiro Preto, construir hotéis imediatamente. Não, vamos nos servir de estruturas que já existem para fazer rotas de integração turística, para mostrar a variedade que tem das belezas naturais econômicas de Santa Catarina. Olha, parabéns, é de tirar o chapéu. Se eu tivesse o chapéu, deputado, eu tiraria o chapéu para esse projeto de vocês. Obrigada, deputado. Obrigado, deputado Natalino. Deputado Natalino foi e chegou na cidade dele. Foi trazendo, foi fazendo SC, foi asfaltando, foi botando espumante, foi botando cantina e chegou lá. Isso aí, deputado Natalino. Temos que falar da nossa Santa Catarina, que ela verdadeiramente é bela e maravilhosa. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Eu quero parabenizá-la, Sílvia. Não é por acaso que nós a convidamos para que viesse fazer essa fala aqui na tribuna, porque eu conheci o trabalho da Sílvia na assessoria do SEBRAE, deputado Pavan, deputado Mário Marcondes e deputado Sareta, deputado Natalino.
E fiquei muito impressionada, porque, às vezes, a gente constrói uma imagem de tanto ouvir falar de Santa Catarina. Na nossa imagem, nós temos o litoral catarinense, né? Que é muito bem servido do ponto de vista turístico, e algumas questões mais pontuais na Serra Catarinense, assim por diante. E quando eu presenciei em várias feiras que eu encontrei a Sílvia, demonstrando o trabalho do SEBRAE junto à rota turística, envolvendo todos esses municípios, me deparou com, primeiro, a grandiosidade desse projeto, porque, veja bem, às vezes a gente trata de aspectos paisagísticos como árvores, plantas ou água, mas a gente não junta com o povo, ou seja, não junta com a cultura, com aquilo que é a história daquela região. Então, quando você alia a questão gastronômica da relação cultural, histórica, étnica de cada região, com o potencial turístico de cada região, de fato, dá um projeto interessante. Quando você mostrou aqui São João do Oeste, eu conheço, eu já fiquei acampada nessas termas, e digo para vocês, é difícil aguentar essa água de 52 graus, é muito difícil, tá? Porque é claro que ela tem um outro objetivo, você tem as piscinas ao ar livre, nas termas de São João, e você tem essa que é extremamente aquecida, mas é algo inovador. E também tem um espírito do cuidado com a família, né, nessas termas todas. Então, São João do Oeste, Quilombo, Irani, Passos Maia, e essa que é a região toda do Contestado, junto com Arvoredo, cada uma, acho que o SEBRAE conseguiu muito bem potencializar a riqueza que tem. Não é querer inventar algo para uma rota dar certo, porque aí você força a barra e ela não se mantém. Quando o SEBRAE conseguiu, e aqui eu quero fazer uma referência a você, em nome de toda a equipe, né, transmita o nosso reconhecimento, mas conseguiu, de fato, olhar para a realidade e dizer, isso aqui tudo dá para ser potencializado. Então, acho que estão de parabéns, né, esse é o reconhecimento do Parlamento catarinense. Deputado Pavan, deputado Pavan, na sua proposição, Vossa Excelência se manifestou com relação ao debate aqui, em relação a esse programa. Eu quero sugerir que, quem sabe, a Comissão de Turismo, que Vossa Excelência preside, possa, até o final do ano, pós-período eleitoral, novamente trazer a Sílvia para cá e a gente provocar esse debate maior para ver como é que nós também potencializamos o investimento do Estado, né? E nós olhamos para isso, porque muitas vezes a gente visita outros municípios que também têm potenciais, e nós poderíamos estar alavancando com ainda maior força. Posso fazer uma parte do seu a Sim. parte? Se aceitar, eu também estou no Conselho de Turismo de Santa Catarina para fazer uma apresentação para o Conselho de Turismo de Santa Catarina, que tem todas as entidades do Estado estão representativas. Eu vou sugerir à minha assessoria, agora que estão me ouvindo, que já encaminhe, apesar de Vossa Excelência apresentar também esse trabalho para a Comissão de Turismo de Santa Catarina, que são hotelaria, restaurantes, empresários em geral. Conjunto, já estou encaminhando já isso aí. Obrigado. Muito bom. Então, acho que é esse mesmo caminho. Como o deputado Natalino enxergou Videira e Três Itilhas e Tangará, né, Sareta? A gente enxerga o Oeste. E eu sempre falo, e Omerê, eu sempre falo, Mário Marcondes, que nós do Oeste, nós temos um sentimento, muitas vezes, de discriminação. Não é por acaso, é porque esse Estado nem sempre enxerga o potencial, as riquezas, o trabalho e o profissionalismo que o Oeste de Santa Catarina tem. Então, você é muito bem-vinda aqui, parabéns, e leve o nosso reconhecimento, e já ficou aqui um encaminhamento, acho que muito positivo, para a gente reforçar esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Obrigada, deputado. Obrigado, deputada Luciana Carminati. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, estimada Sílvia, eu queria parabenizar não só pela apresentação, mas por esse trabalho todo, porque a apresentação é o fruto, né, desse trabalho, dessas potencialidades que tem no nosso
Grande Oeste, né? Desde aqui do meio oeste, o Natalino estava falando ali de Três Itilhas, podíamos tem Piratuba, tem toda essa região aí, passando por Concórdia, indo até lá o extremo oeste, né? Nós temos uma região de grandes potencialidades. É claro, nós temos aqui no litoral, que é belíssimo também, né? O litoral mais belo do Brasil, que tem, por exemplo, turismo consolidado, mas lá no oeste nós temos grandes experiências. Aqui foram mostrados também atrativos, e eu acho que a gente pode fazer de forma integrada todas aquelas cidades, porque uma isoladamente ali não vai conseguir se destacar se não fizer de forma integrada com diversas cidades. Então, aqui está um exemplo, né, de um pouco daquilo que a gente tem de bom. Queria te parabenizar o SEBRAE e todos aqueles que fazem esse nosso estado realmente uma maravilha de estado nesse aspecto de belezas naturais, de atrativos turísticos, além de ser um estado trabalhador e que nos dá orgulho de sermos catarinenses. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, deputado Neudo Sareta. A Silvia, não sei se teria mais algumas considerações ou ponderações em função das falas que foram feitas pelos senhores parlamentares. Fique à vontade. Eu só gostaria de complementar que a gente trabalha no foco do turismo regionalizado mesmo, aproveitando, né, por exemplo, o Arvoredo, né, a gente sabe que o maior público-alvo de Arvoredo vem de Chapecó, né, então a gente trabalha isso, tenta mesmo sempre integrar a cultura ao turismo, porque acha que a gente não pode dissociar isso, né, e essa é uma riqueza muito forte na nossa região, a riqueza cultural. Que a gente reforçar mais uma vez que a gente conta e espera mesmo com o apoio dos deputados, né, e dos seus pares em outras esferas, né, no Senado, na Câmara Federal, para que possam interceder em favor do turismo. Gostaria de fazer jus que o trabalho ele não é só meu, né, não seria correto eu levar todos os louros, né. Tenho minha colega que está lá, que é a Carla Rau, que é mestre em turismo também, atua há muitos anos e está há 17 anos no SEBRAE e faz um trabalho bem forte comigo, toda a estrutura da instituição SEBRAE. E, por último, me desculpar com o deputado por ter trocado seu nome, deputado Mário Marcondes, me perdoe. No mais, só agradecer. Um bom dia a todos. Silvia, obrigado. Obrigado pelas suas... todas as informações que você trouxe, né, a todo o parlamento catarinense. Você está falando com Santa Catarina como um todo, não só com os parlamentares aqui do plenário. Tenho certeza que a sua vinda aqui hoje nos... faz alertar algumas coisas que muitas vezes o Estado, e quando eu falo Estado de Direito, ele fica ausente. E quando se fala em turismo, se fala em desenvolvimento, se fala em receita, mas também tem que se falar na participação efetiva do Estado, com rodovias de qualidade, com bom acesso, que a mídia seja partícipe de tudo isso, porque senão não... fazer que ver a galinha, né? Botar o ovo e sair cantando. Sair com uma marreca, sair renando, não vai dar certo, né? A marreca que bota o ovo e sai renando. Então, nós temos que falar para Santa Catarina e para o Brasil o que nós temos de bom e que, efetivamente, como a deputada Luciana falou, e o próprio deputado Leonel Pavan, que foi 3 vezes prefeito de Camboriú, colocou que Santa Catarina não existe só no turismo pelo litoral catarinense, sim por todas as nossas belezas naturais de todas as regiões do estado de Santa Catarina, sul, norte, leste e oeste. Então, obrigado pela sua participação. Conto sempre com a Assembleia Legislativa. Está aqui o deputado Pavan, presidente da Comissão de Turismo. Acho que isso tem que ser mais explorado, sim. Vem aqui, busque também os encaminhamentos e tenho certeza que todos os parlamentares aqui, que fazem parte de Santa Catarina, que representam todas as regiões do estado de Santa Catarina, estará do lado do trabalho desenvolvido pelo SEBRAE, que sempre tem sido com a melhor expertise, com a melhor visão para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu agora vou reabrir a sessão, e antes de reabrir, então, gostaria de convidar os nossos 2 convidados aqui ilustres, o Ademir e o nosso amigo Wilson Vicente de Lima, que vem lá da nossa querida cidade de Campo Herê, pai do nosso querido Nego Lima, que eu pediria que vocês pudessem se retirar do plenário neste momento, porque nós vamos reabrir a sessão e regimentalmente só quem pode permanecer no recinto são os senhores deputados. Bem que vocês aqui hoje estão aí com cara de deputados, vocês dois aí, sentadinhos, bem bonitão aí. Vou reabrir a presente sessão e, em
explicações pessoais, eu convido para fazer uso da palavra o deputado Leonel Pavan, pelo que lhe concedo 10 minutos, deputado. Deputado presidente Mário Marcondes, minha saudação. Hoje eu quero falar novamente sobre a querida cidade de Navegantes, que tem como prefeito Emílio Vieira, uma cidade das mais importantes do estado de Santa Catarina, não apenas pela sua economia, mas por ser também a cidade de um aeroporto internacional e de um porto dos maiores do nosso país. Mas Navegantes vive numa tensão muito especial. E aqui nós fizemos um dia um debate, quase a tarde toda, nos referindo à importância de Navegantes, à preocupação do prefeito Emílio, à preocupação dos senhores vereadores e secretários com a tomada de posse de uma área de terra que tem o interesse do governo federal, em função da proteção até do próprio aeroporto. Nós, naquele dia, fizemos pronunciamento e até eximindo da responsabilidade o prefeito Emílio Vieira do que terá que ser feito na cidade. É uma decisão judicial. E eu quero ler aqui os termos aonde nós enviamos aqui documentos para o Exército, para a Presidência, para o Ministro da Defesa Civil Nacional, pedindo que eles também contribuem para que eles participem nesse trabalho e que não deixem a cidade e a população de Navegantes à mercê. Porque é realmente uma decisão corajosa da própria Justiça. Nós teremos sérios problemas em função disso, mas o governo federal não pode ficar só olhando. O interesse é público, o interesse é da União e essa parceria ela tem que ser tocada a quatro mãos. Nós fizemos o seguinte documento, senhor presidente. O processo de reintegração de posse dos terrenos nas comunidades de Nova Canaã e Monte Sião, no município de Navegantes, já dura há mais de um ano. A área em questão é destinada para que se dê a expansão do aeroporto de Navegantes. Então, o interesse é também muito mais, claro, da União. E importante para o crescimento econômico daquela cidade. 90% da área é de propriedade particular, e apenas 10% ou um pouco mais, 15%, 20%, pertence ao município. O restante é privado. É privado. No local existem, senhor presidente, mais de 800 casas que abrigam uma população de mais de 4.500 pessoas. Em face da inexistência de acordo entre as partes envolvidas, a Justiça Federal de Itajaí deferiu liminar determinando a desocupação voluntária das moradias até dia 22, agora, deste mês, em imediato corte de abastecimento de água e luz até o dia 13. Agora, dia 13, vão cortar água e luz de 4.500 pessoas. A Justiça deve ter os seus motivos e temos aqui que respeitar a importância disso. Mas vai ocorrer. E nós estamos pedindo aqui que o setor público nacional também seja moderada nessa questão. Nós precisamos ter uma ação pacífica e não radical, aonde ali existem centenas de crianças também. A
A Justiça determinou também que o processo, muito bom isso, ocorra de forma pacífica e autorizou uso moderado de força dentro dos limites legais, caso haja resistência. É uma força moderada, mas certamente a resistência deverá ocorrer porque não tem aonde dormirem, aonde se alojarem, para onde irem muitos deles. E qualquer ação que não seja realmente moderada, pacífica, haverá uma certa resistência. O Brasil tem que proteger os seus cidadãos. E isto, para protegê-los, é preciso dar suporte de verdade. Não é o sem terra que está aqui, que nem que estão invadindo Brasília. Aqui, realmente, é o sem moradia, é o sem teto e sem terra também. E que vive numa cidade litorânea de grande importância nacional e no centro, praticamente no centro de uma cidade. Uma ação radical seria realmente altamente prejudicial para aquela cidade. A Prefeitura Municipal de Navegantes já vem envidando esforços necessários a fim de providenciar alojamento a todas as pessoas e um local seguro para abrigar os animais domésticos e os móveis das famílias envolvidas, além de disponibilizar transporte aos que desejam voltar para a sua cidade de origem. Vejam só, a Prefeitura está tentando alojamento, mas não tem alojamento, tem que tirar aluno de escola, de repente, que seria um prejuízo para a educação, para atender os animais, para guardar as geladeiras, os fogões, jogos de quarto, sofás, camas. Mas até quando isso? Qual é o recurso que tem Navegantes que tem dificuldades, como qualquer outra cidade do Brasil, para uma ação desta imediata? É uma cidade que está lá dentro. 4.500 pessoas ou mais, 800 moradias, é muito maior que muitas cidades do estado de Santa Catarina. E isto está sob a responsabilidade da Prefeitura, sem um reforço financeiro, sem até agora um trabalho em conjunto que venha atender como desalojar ou como alojar todas essas pessoas. A Prefeitura também recorreu, e eu acompanhei, à Defesa Civil quanto à disponibilização de kits dormitórios para atender as famílias, e ao Exército Brasileiro, também de forma emergencial, já solicitou lonas para a montagem de tendas, porém, mesmo tendo procedido com todas as ações mencionadas, permanece ainda em situação difícil, uma vez que não possui disponibilidade financeira para cumprir plenamente a decisão judicial. A Defesa Civil está sem recursos e não tem todos os aparatos que são necessários. Fomos muito bem atendidos pela Defesa Civil. E essa é uma ação que tem que envolver o Estado e tem que envolver o Exército, tem que envolver a nação brasileira. Foi lá o prefeito, pediu, reivindicou, preocupado com sua cidade, preocupado com esses moradores, mas até o presente momento, ainda não, pelo menos esta casa, não recebeu resposta desse documento, se o Exército vai se envolver, se o governo federal vai se envolver. Até agora não recebemos. Eu espero que Navegantes... Desculpa. Eu espero que Navegantes seja reconhecida como tal. O prefeito está preocupado com o seu povo, com a sua gente. Ele está procurando de todas as formas uma ação pacífica. E nós aqui, deputados, que com várias assinaturas, diversas assinaturas, ainda tem alguns que podem assinar, se assim desejarem, nós enviamos essa documentação para tomar todas as providências necessárias que precisa aquele município. A Defesa Civil, ela nos colocou que em período eleitoral também não pode disponibilizar de recursos. É complicado. Fomos muito bem atendidos, sabemos e entendemos a lei. Mas eu quero deixar aqui registrado mais uma vez
Senhor presidente, eu não sei se eu tenho tempo do partido. Se puder me incluir. Não, deputado Pavão, já passou, mas eu vou... Já passou, tá bom, então tá bom. O senhor pode concluir tranquilamente aí que eu vou liberar o cronômetro. Tá bom, obrigado. Esse pronunciamento que está aqui, eu gostaria, esperamos que ele tenha um alcance maior, desejado do que apenas a televisão nesse momento. Eu estou fazendo aqui um apelo em nome dos 40 parlamentares de Santa Catarina, de todos os partidos políticos. Um apelo em nome do Estado de Santa Catarina. Essa notícia, ela não pode ultrapassar fronteiras. Esse ato, que pode ser de grande importância, não pode ultrapassar fronteiras e mostrar que, de repente, uma cidade tão importante quanto Navegantes, de repente, tenha que tomar uma atitude radical que não é o que todos desejam. Sabemos da importância daquela área, sabemos quanto é importante para o aeroporto internacional, mas nós temos também que tomar todo o cuidado e todo o zelo, porque ali existem famílias. Eu quero repetir mais uma vez aqui, quem estiver nos ouvindo. Os vereadores, a comunidade com muitos que nós falamos, não gostariam que isso fosse feito, mas entendem perfeitamente que é uma questão de justiça. É uma decisão judicial. Decisão judicial não fique só se cumprimentando, tem que se cumprir. Tem que cumprir. E o prefeito está na obrigação de cumprir. Eu não queria estar na pele do prefeito numa hora dessa. É muito difícil. Cidade grande, cidade importante, uma cidade que tem um aeroporto internacional, que tem um dos maiores portos, que cresce a cada dia que passa, que tem dificuldades financeiras, como quase todas por aí, e agora uma decisão dessa coloca realmente em xeque uma prefeitura, um governo que precisa de apoio. Então, fica aqui mais uma vez esse alerta. Espero que essa documentação que nós encaminhamos seja respondida com maior brevidade e que as partes envolvidas não deixem à mercê todo este ato, que não deixa todo esse processo nas mãos apenas da prefeitura. É um interesse, é nacional, o interesse é do governo federal, é patrimônio nacional o aeroporto. Então, sabemos da importância, mas realmente a Navegantes precisa, além de investimentos, além de recursos, nesse momento precisa de uma participação maior das partes envolvidas. Fica aqui a nossa solidariedade e nós sempre à disposição para que tenhamos uma ação pacífica, bacana e que não traga aí prejuízos políticos para ninguém, porque é uma decisão judicial, político e pessoal, né, que é também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Leonel Pavão. Eu gostaria também de aproveitar aqui o assunto e colocar em nome da presidência da Assembleia de Santa Catarina, todo o nosso apoio, todos os parlamentares, e salientar a sua fala sempre aqui, deputado Pavão, desde o início, onde Vossa Excelência sempre colocou toda a sua preocupação, e o que nos chama a atenção, e aqui agora como advogado e não como parlamentar, é que tem momentos que a justiça se torna tão célere de forma desnecessária. Será que tem todo o projeto já pronto, para que aquelas famílias saírem dali de imediato, haver o aumento do aeroporto, haver a utilização daquela área pelo poder público, ou vai ser uma área que vai ser retirada aquelas famílias, aquelas pessoas, que daqui a um ano está tudo invadido de novo? O poder público, quando ele deve agir, é para evitar que aconteça isso. A justiça pode ser, sim, tem que ser aplicada, tem que ser cumprida, sem sombra de dúvida. Há interesse público no meio, há interesses particulares, mas tem momentos que a justiça ela não precisa utilizar da sua força da caneta, e sim, quem sabe, através de um bom diálogo, se podia se fazer o cumprimento de uma ordem judicial de forma gradativa, dando possibilidade tanto à União, como ao município, como ao próprio Estado, a Defesa Civil, Ministério Público,
a Defensoria Pública, enfim, todos os órgãos que pudessem envolver e participar, para aliviar também o fardo do nosso querido prefeito lá, porque, como Vossa Excelência falou, não deve ser fácil estar segurando esse rojão agora, nesse momento, de forma sozinho. Então, está aqui a nossa solidariedade, está aqui colocando a Assembleia Legislativa à disposição do município de Navegantes, deputado Leonel Pavan, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, participar, mas pedir, principalmente, ao Poder Judiciário que crie uma forma salomônica para que a gente consiga resolver esse impasse, que, como Vossa Excelência muito bem falou, não é só do município de Navegantes. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser tratados na manhã desta quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a outra ordinária para o dia 11 de setembro, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.